A irmã Maria das Dores, de 72 anos, já não aguentava mais a vergonha. Há quase uma década, a incontinência urinária severa a impedia de sair de casa sem medo. Mesmo com fraldas geriátricas, os vazamentos eram constantes, e o cheiro a acompanhava por onde passava. Os médicos disseram que era normal da idade, que o útero tinha descido, que os músculos não respondiam mais. Ela ouviu tudo em silêncio, mas no coração clamava: Meu Deus, será que o Senhor não tem mais misericórdia de mim? Na última reunião de irmãs, enquanto as outras compartilhavam bênçãos, ela só conseguia pensar: como vou levantar a mão para pedir oração se nem consigo segurar a urina direito? Mas a irmã Julieta, sua amiga de longa data, percebeu seu olhar cabisbaixo e, após a reunião, aproximou-se com um abraço apertado. Minha irmã, o que está te oprimindo assim? O Senhor não quer ver seus filhos sofrendo em silêncio. Foi então que, entre lágrimas, Maria das Dores confessou sua luta. Já não aguento mais, irmã. Até para vir à reunião tenho que calcular o tempo, senão molho a cadeira. Irmã Julieta não hesitou. Vamos orar agora mesmo. Deus que criou o nosso corpo pode restaurá-lo. Não há doença que resista ao poder dele. Joelharam ali mesmo, no salão vazio, e Julieta começou a clamar: Pai Celestial, tu que formaste a irmã Maria no ventre da mãe, que conheces cada fibra do seu corpo, toca agora nos seus músculos, nos seus órgãos. Em nome de Jesus, ordeno que todo desarranjo seja consertado, que os ligamentos se fortaleçam, que a bexiga volte ao lugar, que a incontinência acabe hoje. Maria sentia as lágrimas escorrendo, mas também uma estranha sensação de calor no ventre. Julieta continuou: Senhor, lembra-te da mulher do fluxo de sangue que só tocou nas tuas vestes e foi sarada. Ela gastou tudo com médicos, mas a cura veio de ti. Hoje a irmã Maria toca em ti pela fé. Recebe, irmã, em nome de Jesus. E Maria, com voz trêmula, repetia: Eu creio, Senhor. Eu creio. No dia seguinte, Maria acordou com um pressentimento diferente. Foi ao banheiro e, pela primeira vez em anos, não teve nenhum escape ao tossir ou espirrar. Cautelosa, bebeu 2 copos d'água seguidos, algo que evitava há tempos, e esperou. Nada. Ao longo do dia testou. Subiu escadas rio alto, carregou a bolsa de compras. A bexiga sustentou. À noite, ao se deitar, chorou de joelhos: Senhor, tu fizeste o que os médicos disseram ser impossível. Como posso agradecer? Na reunião seguinte, foi ela quem levantou a mão. Com voz firme testemunhou: Irmãos, Deus me curou da incontinência. Não foi remédio, não foi cirurgia, foi a oração da irmã Julieta e a misericórdia do Senhor. Muitas irmãs choraram e uma delas, a irmã Clara, de 68 anos, confessou: Eu também sofro com isso, mas tinha vergonha de falar. Maria a abraçou: Não tenha vergonha, minha irmã. Se Deus curou uma velha como eu, pode curar você também. Nos dias que se seguiram, Maria notou outras mudanças. O cansaço constante que a acompanhava havia sumido. As dores nas costas que os médicos atribuíam à postura curvada para segurar a urina desapareceram. Até o sono melhorou. Antes, acordava várias vezes à noite para ir ao banheiro, agora dormia até o amanhecer. É como se Deus tivesse renovado meu corpo por dentro, dizia aos irmãos. Mas a maior prova veio quando, 2 semanas depois, sua neta de 10 anos a convidou para pular corda no quintal. Vó, a senhora não pula mais higo? Maria hesitou, lembrando-se dos acidentes passados, mas então sorriu. Vou sim, minha filha. E pulou. Pulou tanto que a neta ri. Vó, a senhora parece uma menina. E Maria, ofegante de alegria, pensou: glória a Deus. Quem diria que eu voltaria a pular sem medo? A notícia da cura se espalhou, e outras irmãs da congregação começaram a buscar oração para problemas semelhantes. A irmã Rosa, que sofria com incontinência desde o parto do último filho, há 30 anos, testificou semanas depois: depois que as irmãs oraram por mim, parei de usar absorvente. É como se Deus tivesse costurado tudo de novo. O irmão Paulo, ancião da congregação, exortou: isso é o poder do evangelho puro. Não precisamos de remédios caros nem de médicos famosos quando temos Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Maria das Dores passou a visitar irmãs acamadas, levando-lhes não só palavras de ânimo, mas também o testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres nos corpos envelhecidos. Muitas vezes pensamos que Deus só cura câncer ou cegueira, mas Ele se importa até com a nossa vergonha, dizia. Se Ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça, não vai se esquecer da nossa bexiga? Em uma dessas visitas encontrou a irmã Ana, de 84 anos, que há anos não saía de casa por causa do mesmo problema. Já me conformei, irmã. Acho que é a minha cruz, disse Ana, com os olhos baixos. Maria segurou suas mãos. Não, minha irmã. A cruz do Senhor é leve, mas essa vergonha não é dele.
Vamos orar? Ana, relutante, concordou. Depois de clamarem juntas, Maria desafiou: Tia Ana, amanhã você vem à reunião. Deus vai te sustentar. E assim foi. Ana chegou à congregação no domingo seguinte, seca, cheia de gratidão. Pensei que fosse morrer assim, mas o Senhor me deu dignidade de volta. Os médicos, quando Maria voltou para um check-up de rotina, ficaram estarrecidos. Sua bexiga está como a de uma mulher de 50 anos. Como você fez isso? Ela sorriu. Foi Deus, doutor. Só Deus. O médico incrédulo balançou a cabeça. Bem, continue fazendo o que estiver fazendo. E ela continuou, mas não com exercícios ou dietas, e sim com oração, louvor e o testemunho constante de que o braço do Senhor não está encurtado. Hoje Maria das Dores é uma das irmãs mais ativas da congregação. Organiza rodas de oração pelas manhãs para interceder por quem sofre com doenças sem cura. Se Deus ouviu meu clamor, vai ouvir o de qualquer filho seu, ensina. E quando alguma irmã nova chega envergonhada com o mesmo problema, ela repete a mesma frase que ouviu de Julieta: Deus não quer ver seus filhos sofrendo em silêncio. Vem, vamos orar. Em uma tarde de sábado, enquanto ajudava a limpar o salão da congregação, Maria parou por um instante, olhou para as cadeiras onde antes sentava com medo de molhar e sorriu. Quem diria que este lugar, que já foi meu pesadelo, hoje é meu altar de gratidão? E em voz baixa murmurou: Obrigada, Jesus. Obrigada por me dar de volta a alegria de viver sem vergonha. Porque afinal, como ela mesma diz, a cura não foi só física. Foi da alma. Deus me tirou a mancha da humilhação e me vestiu de dignidade. E isso nenhuma medicina do mundo poderia fazer. Incontinência urinária severa, Senhora, controle total após oração. Continuação, uma jornada de fé, luta e milagres na congregação cristã no Brasil. O peso do silêncio e a primeira confissão. Os primeiros meses após o agravamento da incontinência foram os mais solitários da vida de Maria das Dores. Ela evitava até mesmo os cultos dominicais, temendo que em um momento de louvor ou emoção, o corpo a traísse novamente. As irmãs da congregação notavam sua ausência, mas poucas ousavam perguntar. Até que em uma tarde de quarta-feira, enquanto arrumava os bancos do salão vazio, a irmã Julieta a encontrou chorando no banheiro feminino, envergonhada, com as mãos trêmulas tentando limpar uma mancha fresca no vestido. Maria, minha filha, o que está acontecendo? Julieta aproximou-se com cautela, como quem teme assustar um pássaro ferido. Nada, irmã. Só estou cansada. Maria tentou disfarçar, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Cansada não chora assim. E Deus não quer que seus filhos carreguem fardos sozinhos. Julieta segurou-lhe o braço com firmeza, mas com ternura. Me conta. Ou então vamos orar agora mesmo, aqui neste banheiro se for preciso. Foi ali, entre as paredes frias do sanitário da congregação, que Maria desabafou pela primeira vez. As palavras saíram entre soluços. Eu perco sem querer, irmã. Desde que o meu marido faleceu, parece que meu corpo desandou. Já fiz exame e tomei remédio, mas nada adianta. Tenho vergonha até de sair de casa. E agora até de vir à igreja tenho medo. E se acontecer aqui? E se alguém ver? Julieta não se horrorizou. Não virou o rosto. Em vez disso, ajoelhou-se ali mesmo, no piso de cerâmica fria, e puxou Maria para baixo com ela. Vem, minha irmã. Vamos levar isso aos pés do Senhor. Porque Ele não se envergonha das nossas fraquezas. Ele as cura. E ali, entre o cheiro de sabão e água sanitária, as duas mulheres oraram. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com gemidos do espírito, como ensina a Bíblia. Maria sentiu, pela primeira vez em meses, que não estava sozinha. A oração que quebrou o silêncio. Naquela noite Maria não conseguiu dormir. A oração no banheiro havia mexido com algo dentro dela, mas a vergonha ainda pesava. E se não adiantar? E se Deus não quiser me ouvir? O diabo, como sempre, aproveitava as brechas da dúvida. Mas na manhã seguinte, enquanto preparava o café, ouviu um programa de rádio da CCB. O pregador falava sobre a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25, 34, que sofria há 12 anos e mesmo impura segundo a lei, ousou tocar nas vestes de Jesus. Ela não tinha mais nada a perder, só a fé, disse o irmão no rádio. E Jesus não a rejeitou. Ele a chamou de filha, ponto. Aquilo foi como um soco no peito. Maria largou a xícara e caiu de joelhos na cozinha. Senhor, eu também não tenho mais nada a perder, só a minha vergonha. Mas se a senhora do fluxo de sangue pôde tocar em ti, eu também posso. Naquele instante decidiu, iria ao culto dominical. Não importava o risco. Não importava o constrangimento. Se Jesus não a rejeitou, por que ela se rejeitaria? O culto que mudou tudo.
O salão da congregação cristã no Brasil estava lotado naquele domingo. Maria sentou-se no fundo, perto da porta, pronta para sair correndo se necessário. Mas algo estranho aconteceu. À medida que os hinos eram entoados, uma paz inexplicável começou a invadi-la. Quando o irmão presidente anunciou o momento de oração pelos enfermos, Julieta olhou para ela com um sorriso cúmplice. Vem, Maria. Hoje é o seu dia. Ela hesitou. E se eu molhar o chão? E se todos souberem? Mas então lembrou-se das palavras de Julieta. Deus não quer ver seus filhos sofrendo em silêncio. Com as pernas trêmulas, Maria levantou-se e caminhou até a frente. O irmão presidente não sabia de seu problema, mas ao vê-la ali, com lágrimas nos olhos, estendeu as mãos sobre sua cabeça e orou. Senhor Jesus, que curaste a mulher do fluxo de sangue, que secaste as lágrimas de Maria Madalena, olha para esta tua filha. Não pela sua justiça, mas pela tua misericórdia. Amém. Nesse momento, Maria sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não foi um calor, nem um frio, mas uma certeza. Uma voz interior sussurrou: Filha, você está curada. Ela não contou a ninguém na hora. Nem mesmo a Julieta. Quis esperar. Quis ter certeza. Aprovação da fé. Os dias seguintes foram um teste. Maria acordava com medo, esperando o pior. Mas nada acontecia. Ela ria, tossia, espirrava, e nada. No terceiro dia foi ao mercado, comprou uma garrafa de água e bebeu tudo de uma vez só para provar. Nada. Na quarta-feira, durante a reunião de senhoras, ela não resistiu. Irmãs, eu preciso contar uma coisa. Todas olharam curiosas. Deus me curou. Completamente. Um silêncio. Depois, um murmúrio de louvor. A irmã Clara, que sofria de dores nas costas há anos, segurou sua mão. Como foi, Maria? Conte tudo. E ela contou. Contou a vergonha, as noites de choro, a oração no banheiro, o culto, a certeza. Quando terminou, a irmã Julieta, com os olhos brilhantes, disse: Isso não é só uma cura. É um testemunho. Deus quer que você fale. Que você mostre a outras mulheres que Ele ainda faz milagres. Maria entendeu. Não era só para ela. Era para todas que sofriam caladas. O ministério das filhas de Sara. Com a bênção do irmão presidente, Maria das Dores começou um pequeno grupo de oração nas manhãs de sábado antes da limpeza do salão. Chamou-o de Filhas de Sara em referência à matriarca bíblica que, na velhice, recebeu a promessa de um filho, Isaías 54, 1. Sara riu quando ouviu que teria um filho. Muitas de nós rimos, ou choramos, quando ouvimos que Deus pode nos curar. Mas Ele é fiel. Dizia Maria às mulheres que chegavam, muitas com problemas semelhantes: incontinência, miomas, depressão, dores crônicas. Uma das primeiras a procurar ajuda foi a irmã Rosa, uma senhora de 68 anos que usava fraldas geriátricas há mais de uma década. Eu já me conformei, Maria. Acho que é a minha cruz, disse ela, envergonhada. Cruz é para ser carregada com Jesus, não sozinha. Vamos orar? Elas oraram. E oraram de novo. E de novo. Até que 3 semanas depois, Rosa chegou correndo na congregação, sem a fralda, com um vestido novo. Maria, eu estou seca. Completa. O grupo cresceu. Mulheres de outras congregações começaram a vir, algumas curadas na hora, outras, aos poucos. Todas, porém, com uma coisa em comum, a certeza de que não estavam sozinhas. A oposição e a fé inabalável. Nem tudo foram flores. Alguns na congregação murmuravam: esse negócio de grupo de oração só para mulheres não é coisa da nossa doutrina. Maria está chamando atenção demais para si. Até que um dia, o irmão presidente a chamou em particular. Irmã Maria, temos que ter cuidado. Não podemos dar margem para a desordem. Ela baixou a cabeça, sentindo o coração apertar. Será que Deus permitiria que tudo acabasse assim? Mas irmão, eu só estou fazendo o que o Senhor me mandou. Essas mulheres precisam de ajuda. Respondeu com voz firme, mas respeitosa. O irmão presidente ficou em silêncio por um longo momento. Depois, suspirou. Se é obra de Deus, quem sou eu para impedi-la? Mas que seja tudo com ordem, como manda a palavra. Maria saiu do escritório com lágrimas de gratidão. Deus não só a curara, como estava usando sua história para abençoar outras. O testemunho que alcançou a família. A mudança em Maria não passou despercebida por sua família. Seu filho, Carlos, que havia se afastado da igreja depois da morte do pai, certo dia a visitou e notou algo diferente. Mãe, você está mais leve. O que aconteceu? Ela contou tudo. A doença, a vergonha, a cura. Carlos, cético, cruzou os braços. Mãe, a senhora sempre foi muito crédula. Pode ser só coincidência. Maria não se abalou. Em vez de discutir, convidou-o para o culto. Venha. Não é para mim, é para você. Deus tem algo para te dizer.
Relutante, Carlos foi. E quando ouviu o sermão sobre o Deus que ressuscita o que estava morto, Romanos 4:17, algo em seu coração se quebrou. Naquela noite, ele chorou nos braços da mãe. Eu também preciso de um milagre, mãe. Minha vida está em pedaços. E assim, a cura de Maria tornou-se um rio que alcançou sua família. Carlos voltou para a congregação. Sua nora, que sofria com ansiedade, também foi tocada. Até mesmo seu neto, que nunca havia pisado numa igreja, começou a acompanhá-los aos cultos infantis. O dia em que o médico se surpreendeu. Maria nunca deixou de fazer os exames de rotina. Um ano depois da cura, marcou uma consulta com o urologista que a acompanhava havia anos. O médico Dr. Renato era um homem pragmático, pouco dado a milagres. Bom, Maria, pelos seus exames anteriores, eu esperava encontrar uma piora. Mas ele olhou para as novas imagens, franzindo a testa. Seus músculos pélvicos estão normais. Não há sinais de incontinência. Como você fez isso? Ela sorriu. Doutor, o Senhor cuida do corpo. Deus cuida da alma e do corpo também. O médico não era crente, mas aquilo o deixou intrigado. Bem, continue fazendo os exercícios então. Disse, sem saber que os exercícios de Maria eram, na verdade, horas de joelhos em oração. A lição que ficou. Hoje, anos depois, Maria das Dores é uma referência na sua congregação e em muitas outras. Seu grupo Filhas de Sara já ajudou centenas de mulheres, não só com incontinência, mas com todo tipo de enfermidade espiritual e física. Mas ela sempre lembra: o milagre não foi só a cura. Foi aprender que Deus não se envergonha das nossas fraquezas. Ele as usa para mostrar o seu poder. E toda vez que uma nova irmã chega com medo, com vergonha, Maria repete as mesmas palavras que ouviu de Julieta naquele banheiro. Deus não quer ver seus filhos sofrendo em silêncio. Vem, vamos orar. Porque no fim a maior cura não foi física. Foi a certeza de que mesmo nas coisas mais íntimas e envergonhantes, Deus está presente. E isso nenhuma medicina do mundo poderia oferecer. Fim, ou melhor, apenas o começo de muitas outras histórias de fé. A expansão do milagre, um testemunho que transcendeu fronteiras. O sol da manhã batia suavemente nas janelas da casa de oração da Congregação Cristã no Brasil, enquanto o som dos hinos ecoava pelos corredores. Maria das Dores, agora com os cabelos grisalhos presos em um coque discreto, observava as irmãs que chegavam para mais um culto de oração. Seu olhar, antes carregado de vergonha e desespero, agora brilhava com uma paz que só quem experimentou a intervenção divina poderia compreender. Irmã Maria, a senhora acha que Deus ainda faz milagres como o seu? Perguntou timidamente uma jovem de cerca de 20 anos, segurando um bebê no colo. Era Ana Clara, recém-chegada à congregação, trazida pela prima após meses de isolamento por causa de uma enfermidade que os médicos não conseguiam diagnosticar. Maria sorriu, pousando a mão no ombro da moça com a mesma ternura que Julieta um dia havia feito com ela. Minha filha, Deus não só faz como está fazendo neste exato momento. O milagre não é só a cura, é a fé que nasce quando a gente se entrega. Vem, senta aqui perto de mim. Disse, apontando para um banco de madeira polido pelo tempo e pelas mãos de tantos fiéis que, como ela, ali haviam derramado lágrimas e orações. O grupo Filhas de Sara e as lutas silenciosas. O grupo que Maria fundou, Filhas de Sara, havia se tornado um farol para mulheres que carregavam fardos invisíveis. Não eram apenas casos de incontinência urinária, embora muitos fossem, mas também depressão, ansiedade, traumas de abuso, infertilidade e doenças consideradas sem cura pela medicina. Todas elas de alguma forma se identificavam com a história de Maria. O medo de serem julgadas, a vergonha de expor suas fraquezas, a sensação de que Deus havia se esquecido delas. Nas reuniões que aconteciam toda quinta-feira após o culto das 19h30, as irmãs se sentavam em círculo, com suas Bíblias abertas e lenços de papel à mão, porque ali, lágrimas eram permitidas, encorajadas até. Maria sempre começava com uma passagem bíblica, mas logo o ambiente se transformava em um espaço de confissão e intercessão. Lembram da mulher do fluxo de sangue em Marcos 5? Ela gastou tudo o que tinha com médicos, e só piorou. Mas quando tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Não foi a medicina, não foi o dinheiro, foi a fé. Dizia Maria enquanto as irmãs assentiam, algumas com os olhos marejados. Eu também fui como ela. Passei anos escondendo meu problema, achando que era um castigo. Até que uma irmã, que Deus a tenha em sua glória, me levou ao altar e disse: Deus não quer ver seus filhos sofrendo em silêncio. Aquela noite, eu me ajoelhei e entreguei minha vergonha a Ele. E Ele me curou. Não só o corpo, mas a alma. Um silêncio reverente tomava conta do salão.
Era nesse momento que as mãos se erguiam, os corações se abriam, e as orações subiam como incenso aos céus. O dia em que a médica chorou. Um dos momentos mais marcantes para Maria aconteceu quando a doutora Lúcia Mendes, a ginecologista que a havia acompanhado por anos, apareceu inesperadamente em uma das reuniões do Filhas de Sara. A médica, conhecida por seu ceticismo em relação a curas milagrosas, entrou com um ar de desconforto, como se estivesse invadindo um território desconhecido. Irmã Maria, eu preciso falar com a senhora. Gaguejou segurando uma pasta com exames. As irmãs olharam curiosas, mas Maria, com sua sabedoria de quem já havia visto Deus agir de maneiras inesperadas, simplesmente sorriu e convidou a médica para se sentar. Doutora, aqui a senhora não é médica. A senhora é uma filha de Deus que precisa de ajuda. O que está acontecendo? E então, entre soluços contidos, a doutora Lúcia confessou. Eu tratei a senhora por anos. Vi seu desespero, suas recaídas, e quando a senhora chegou aqui dizendo que estava curada, eu achei que fosse efeito placebo. Mas ontem, uma paciente minha, com um caso de incontinência tão severo quanto o seu, me disse que havia sido curada após orar com a senhora. Eu pedi exames, refiz todos os testes, e não tem explicação médica. Não tem. E isso me assusta, porque tudo em que eu acreditei está sendo desafiado. Maria não triunfou. Não disse eu avisei. Em vez disso, pegou as mãos da médica e orou por ela, pedindo que Deus lhe desse não só entendimento, mas um coração aberto para ver além da ciência. Semanas depois, a doutora Lúcia voltou desta vez não com exames, mas com uma Bíblia na mão. Eu quero entender essa fé. Ensina-me. Os desafios e as tentações do inimigo. Nem tudo eram rosas. À medida que o testemunho de Maria se espalhava, as críticas também surgiam. Alguns na própria congregação murmuravam. Ela está se gloriando demais na cura. Isso não é humildade. Outros de fora a acusavam. Isso é charlatanismo. Como uma oração pode curar algo que a medicina não consegue? Maria sofria com as palavras, mas o irmão José, um dos anciãos mais respeitados, a aconselhou. Minha irmã, quando Deus usa alguém, o inimigo vai tentar descreditar. Mas lembre-se, se fosse pelo homem já teria caído. Mas é por Deus, e Ele é quem sustenta. Não se defenda. Apenas continue fazendo a obra. E foi o que ela fez. Até que um dia, uma mulher chamada Marisa chegou ao grupo com uma história que abalou até os mais firmes. Ela havia sido curada de uma doença renal após orar com Maria, mas meses depois, os sintomas voltaram. Eu pensei que Deus me havia abandonado de novo, chorou Marisa, desolada. Maria, em vez de entrar em pânico, ajoelhou-se ao lado dela e disse: Deus não abandonou você. Às vezes, a cura vem em etapas. Às vezes, Ele permite que a prova continue para que a gente aprenda a depender só dele. Vamos orar não só pela cura, mas pela paciência de esperar nele. E assim o grupo orou. Não uma nem duas, mas muitas vezes. Até que em um culto de madrugada Marisa levantou-se e declarou: Irmãs, eu estou curada. Os exames vieram limpos. Mas mais do que isso, eu estou em paz. Mesmo que voltasse, eu sei que Deus está no controle. O cotidiano de fé, pequenos milagres no dia a dia. A vida de Maria não era feita só de momentos grandiosos. Havia os dias comuns, aqueles em que ela acorda às 5 horas para preparar o café da manhã do marido, o irmão Paulo, antes dele sair para o trabalho na padaria. Havia as tardes em que ela visitava as irmãs doentes, levando não só palavras de ânimo, mas sopa caseira e pão fresco. Havia as noites em que, depois de um longo dia, ela se ajoelhava ao lado da cama e agradecia, mesmo quando o cansaço doía nos ossos. Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada por me dar forças para servir. E se alguma irmã está sofrendo agora em silêncio, mostra a ela que a senhora está perto. Assim como a senhora esteve perto de mim. Era nesse cotidiano que a fé de Maria se mostrava mais autêntica. Não nos púlpitos, nem nos testemunhos públicos, mas nos pequenos gestos, um abraço apertado em uma irmã que perdeu o emprego, uma oração sussurrada por uma criança doente, um lenço emprestado para enxugar lágrimas que não podiam ser vistas por ninguém mais. A carta que veio de Long. Um dia, Maria recebeu uma carta de Portugal. Era de uma mulher chamada Isabel, que havia ouvido seu testemunho através de um irmão que visitará o Brasil. Irmã Maria lia a carta, escrita à mão em papel amarelado. Eu sofro há 10 anos com o mesmo problema que a senhora teve. Os médicos dizem que não há solução. Mas depois de ouvir sua história, comecei a orar. Não tenho ninguém para orar comigo, então peço que a senhora interceda por mim. Não quero mais viver com vergonha. Maria não hesitou. Reuniu as irmãs do Filhas de Sara, e por 3 noites seguidas, elas oraram especificamente por Isabel.
Na quarta noite, enquanto Maria lia um salmo, sentiu uma certeza no coração. Isabel está curada. 2 semanas depois, outra carta chegou. Desta vez, com fotos de exames e uma mensagem simples. Glória a Deus! Estou livre. Obrigada por não me deixar sofrer sozinha. O legado que continua. Hoje, o Filhas de Sara não é mais apenas um grupo na congregação de Maria. Virou um ministério que se estende por várias cidades com irmãs que, como ela, foram curadas e agora ajudam outras. Há retiros anuais, onde mulheres de diferentes idades e realidades se reúnem para orar, compartilhar e se fortalecer na fé. Maria, agora com quase 70 anos, ainda é a primeira a chegar e a última a sair. Seu corpo já não é tão ágil, mas seu espírito arde com a mesma paixão de quando, aos 45 anos, ela se ajoelhou naquele banheiro, quebrantada, e encontrou a mão de Deus estendida. Eu não sei quanto tempo mais Deus vai me deixar aqui, diz ela, olhando para as jovens que agora lideram o ministério. Mas enquanto estiver, vou falar do seu poder. Porque se ele curou uma mulher envergonhada como eu, pode curar qualquer um. E assim, entre hinos, lágrimas e milhares de améns, a história de Maria das Dores continua. Não como um relato do passado, mas como uma prova viva de que, para Deus, não há enfermidade tão profunda, vergonha tão grande ou dor tão escondida que ele não possa alcançar. Porque no fim o maior milagre não foi a cura em si. Foi a certeza de que mesmo nas coisas mais íntimas e quebrantadas, Deus está presente. E isso nenhuma medicina nem tempo poderá apagar.